Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Nós estamos aqui para mais um estudo sobre a palavra de Deus aqui no nosso canal. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui estudando da Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pelo estudo que o Senhor colocou para que possamos trabalhar, Senhor Deus, a sabedoria que vem de Ti. Abre, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes para recebermos de Ti, a fim de que possamos, Senhor Deus, conhecermos mais da Tua palavra nas Escrituras e assim orientarmos nossos passos nos Teus caminhos. Nós agradecemos, ó Deus, e rogamos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre transformação. Essa palavra é muito interessante, muito importante para falar a verdade. O que nós queremos dizer com transformação? Vamos voltar ao início, lá no comecinho das Escrituras, da Bíblia, no comecinho, no primeiro livro da Torá, nós temos o livro do Gênesis, e lá conta a história da criação e a história do ser humano. Enquanto o ser humano estava ainda no Éden, ele era um com o Pai e participava plenamente da natureza em si como criação de Deus. Além disso, ele exercia o domínio sobre toda a criação de forma a cumprir o mandamento de Deus. Deus, quando fez o ser humano, colocou nele a sua imagem e semelhança. E logo em seguida ele deu uma ordem. Ele estabeleceu já um mandamento. Domine. Ele falou para o ser humano, domine. Nós podemos ver isso em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ele já deixou bem claro que o ser humano teria a imagem e semelhança dele e era para ele dominar. No versículo 28, isso é de certa forma repetido. Ele fala, e Deus os abençoou, e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus deixou esse mandamento para o ser humano. Primeiro, porque ele tem a imagem e semelhança do próprio Criador. E segundo, porque era para ele dominar. Observa no versículo 26, Gênesis 1:26, Deus falou para dominar. E ali ele fala dos seres vivos e fala também sobre toda a terra. Então ele fala que é para dominar sobre toda a criação. Isso é uma forma de dizer que é sobre toda a criação. Sobre os seres vivos e sobre toda a terra. Na terra, o reino vegetal, o reino mineral. Então é para ele dominar sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que foi criado. E enquanto isso, no versículo 28, ele detalha, ele faz um detalhamento daquilo que deve ser feito. Para a terra, ele fala que é para sujeitar. E nos seres vivos ele repete o verbo dominar. Isso é muito importante, porque o ser humano, ele foi feito para dominar sobre a criação e para sujeitar a terra. Sujeitar nesse sentido de realmente dominar sobre ela. É a mesma coisa no versículo 26. Essa questão mostra que o domínio ele só vai acontecer de maneira plena e legítima se o ser humano expressar a imagem e semelhança de Deus em si. Enquanto o ser humano estiver manifestando a imagem e semelhança do Criador em si, ele será o dominador, ele será o Senhor de toda a criação. É isso que está escrito. E nós podemos ver isso lá. Com esse ponto de vista, nós conseguimos compreender que há por trás de todo esse domínio que foi conferido ao ser humano, um propósito divino. Com relação aos seres vivos, o domínio implica uma ação de Deus através do homem, uma ação de evolução, conduzindo à liberdade plena. E na Terra,
a ação do ser humano, obviamente, a ação de Deus através do ser humano sobre a terra implica justamente uma resignação da própria terra, o reino e o solo do ser humano. A terra passa a ser o reino e o solo do ser humano. É nesse sentido que nós temos que perceber. A terra se resigna. Vamos dizer assim, ó, toda a criação se rende ao ser humano, mas porque ele tem a imagem e semelhança de Deus em si. É nesse contexto que nós compreendemos. Amém? Porém, apesar de tudo isso, o ser humano pecou. O ser humano desobedeceu. O ser humano, ele simplesmente não cumpriu com a ordem de Deus. Porque Deus mandou dominar, mas depois ele falou: olha, você pode fazer tudo, menos uma determinada situação ali, você não pode fazer aquilo. O ser humano foi lá e fez, ele desobedeceu, ele perdeu a legitimidade que a sua imagem e semelhança conferia como dominador sobre toda a criação. E por conta disso, ele perde justamente a glória que Deus tinha colocado no ser humano através da imagem e da semelhança. O ser humano, ele era identificado como o Senhor da criação justamente porque ele expressava, ele manifestava a imagem e a semelhança de Deus em si, e toda a criação se curvava diante disso. Essa é a questão, né? A terra se resigna e os seres vivos compreendem que o ser humano é o Senhor. Tudo isso demanda responsabilidade, né? Demanda responsabilidade. Porém, diante do pecado, com o ser humano perdendo a glória de Deus em si, né, perdendo o seu corpo glorioso, Deus acabou afastando o ser humano da sua presença, colocando-o, lançando-o para fora do jardim do Éden. E ao mesmo tempo que ele fez isso, ele colocou duas figuras muito importantes. A figura dos querubins, seriam, né, mais de um ali, né? Essa é a figura dos querubins, e a figura da espada flamejante ou espada inflamada, uma espada de fogo. A lâmina dela apresentava fogo, é nesse sentido. Então havia ali os querubins e a espada flamejante ou espada inflamada, que foram colocados no oriente do Éden para guardar o caminho para a árvore da vida. O ser humano havia pecado pegando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse sentido, ele passou a ter os seus próprios critérios de julgamento, e não os critérios de Deus, conhecendo o bem e do mal. Agora, Deus colocou os querubins e a espada flamejante justamente para que o caminho para uma outra árvore, o caminho para a árvore da vida, fosse guardado. Porque se o ser humano pegasse desse fruto também, ele viveria eternamente. Isso nós podemos ver no final do capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 3, no versículo 24, por exemplo, ele fala desses querubins. Está escrito assim: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho para a árvore da vida. No versículo 22 você pode ler. Ele faz isso porque ele não quer que o ser humano chegue, não quer que o homem chegue até a árvore da vida e pegue do seu fruto e viva eternamente. Ele faz exatamente isso. Nesse ponto, nós podemos compreender a árvore da vida é, na realidade, um símbolo da vida eterna. O fruto dessa árvore da vida é um símbolo, ou a própria árvore, né? A árvore é um símbolo da fonte da vida eterna. E Deus quis bloquear isso ao ser humano. Tanto que ele colocou as duas figuras, os querubins e a espada, justamente para guardar o caminho para essa árvore da vida. É muito interessante essa figura, né? Esse panorama. A espada, ela se movimentava, de fogo ele se movimentava. Isso dá a entender que a espada estava justamente guardando a própria árvore da vida. Os querubins guardavam um caminho, mas isso tem duas nuances. Essa guarda do caminho é para que o ser humano não chegasse lá, não encontrasse o próprio jardim, e no jardim a própria árvore, mas também que ele tem um sentido, né, uma nuance um pouco diferente. Eles também guardavam o caminho para que o ser humano pudesse um dia, através deles, ou por eles, ou de alguma maneira, encontrar esse caminho novamente. Eles estavam guardando para não perder por completo o caminho que leva ao jardim e, por consequência, à árvore da vida. É muito interessante isso. Por quê? Porque Deus espera realmente que o ser humano retorne um dia. Deus sempre esperou que o ser humano fosse retornar, desde que ele atendesse
aos requisitos, né, para poder estar lá. O primeiro deles é a obediência. Esses querubins, eles estavam representados, você tem as escrituras, você pode conferir. Eles estavam representados na arca, no propiciatório da arca. Em Êxodo 25 você percebe isso. Eles estavam representados também nas cortinas do tabernáculo. Você já vê isso em Êxodo 26. Eles estavam representados também no templo de Salomão, não apenas na porta, mas havia duas estátuas grandes desses querubins no Santo dos Santos. Isso você pode conferir em 1 Reis, capítulo 6. Tudo isso mostrando que esses querubins estavam guardando o caminho para aquele lugar santo, que é o lugar da presença de Deus, o jardim. É basicamente isso. Isso significa que nós precisamos retornar. Nós precisamos retornar para a presença de Deus. Precisamos realmente voltar para o jardim, na condição que nós tínhamos antes do pecado. A condição em que a nossa imagem e semelhança recebe a glória de Deus para dominar sobre toda a criação. Essa é a função. Deus fez todo o ser humano, um dos propósitos que ele deixou claro e revelou para nós é o fato de que nós fomos feitos para dominar sobre a criação. Vamos cuidar da criação de Deus. E precisamos retornar ao jardim, repito, no jardim é que nós temos a presença do Senhor. No jardim é que nós temos a revelação contínua e poderosa de Deus sobre toda a humanidade. Fora do jardim, só há perigos. E Deus é constantemente ignorado e as suas palavras transgredidas o tempo todo, fora do jardim. Nós precisamos justamente retornar para a presença do Senhor. Mas para retornarmos à presença do Senhor, nós precisamos, vamos falar assim, reconstruir aquilo que tínhamos antes do pecado. Isso demanda, sim, uma ação da nossa parte. Demanda, sim, uma ação da nossa parte. Como eu já disse, a árvore é o símbolo da vida eterna. E o acesso à árvore e à vida eterna depende da demonstração de uma vida isenta de pecados. Antes do pecado, o ser humano estava no jardim com tranquilidade, serenidade, estava na presença de Deus o tempo todo. A partir do momento que pecou, ele foi colocado fora. Então não tem como, isso daí já é uma lição muito grande para nós, muito profunda. Não há como nós retornarmos ao jardim ainda em um estado de pecado. Nós precisamos resolver as nossas vidas. Isso se chama vida de santidade, é uma vida de santidade. Na história bíblica da humanidade, cheia, né, de altos e baixos no relacionamento com Deus, ora está cumprindo a vontade de Deus, ora está longe de Deus, a maldade cresce e a iniquidade ela desponta no coração humano. Isso é terrível. Tanto que Deus reiniciou a humanidade a partir de Noé. E pouco depois também, pelas questões que foram se desenvolvendo, as nações foram criadas, né, a partir da divisão das línguas e os idiomas. Em todo esse tempo, o caminho para a árvore, o caminho para o jardim esteve bloqueado. Porém, nós podemos dizer que Deus conta com o nosso regresso. Deus aguarda, Deus espera o nosso regresso. Por quê? Porque ele colocou lá os querubins não apenas para bloquear, mas para deixar claro que aquele caminho não poderia ser perdido. E um dia o ser humano poderia se reencontrar nesse caminho. Né? Essa ideia de que Deus conta com o nosso regresso está justamente, vamos dizer assim, pintada, né, desenhada na figura do véu que se rasgou, o véu do templo que se rasgou. Porque nós sabemos que as cortinas do templo, na época de Jesus, tinha ali, não apenas na época de Jesus, né? É porque o templo de Salomão tinha portas, os querubins eram talhados, mas na época de Jesus tinha um véu, como no tabernáculo. Então o que acontece? Os querubins, como no tabernáculo, estavam bordados nas cortinas. E esse véu, essa cortina se rasgou. Justamente isso daí vem, esse desenho, né, essa imagem, vem como um símbolo de que os querubins não estão mais lá. Eles saíram de lá, abrindo, franqueando a nossa passagem por esse caminho. Na realidade, essa é a boa nova que o Cristo vem trazer para todos nós. Em Mateus 4,17, está escrito assim, ó, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer,
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É maravilhosa essa afirmação de Jesus. Maravilhosa. Arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Essa afirmação de Cristo tem duas partes. O primeiro do arrependimento e o segundo do reino, a chegada do reino. A chegada do reino é o motivo pelo qual nós precisamos nos arrepender. Sem arrependimento não dá para entrar no reino. Nós não podemos esquecer isso. E nós podemos compreender que o reino é o jardim. Eles representam, em metáforas diferentes, eles representam a mesma coisa. Um local onde há a presença de Deus. E é Jerusalém Celeste, onde há a presença de Deus. A árvore da vida também está lá, né? No jardim, no meio do reino, no meio, na praça central da Jerusalém Celeste. Ou seja, o caminho está liberado. Essa foi a graça, a atuação da graça de Deus. Nós temos como retornar. Nós temos a oportunidade de regressar ao jardim. Mas não podemos nos esquecer que o próprio Cristo exigiu o arrependimento. Cristo exigiu o arrependimento. Ele deixou bem claro. Isso é um mandamento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós temos essa chance de regressar. Graças ao Cristo que veio justamente trazer essa boa nova, que veio fazer a obra da cruz e permitir com que o caminho ficasse aberto. Porém, a figura que nós vimos mostra os querubins fora do caminho. Vamos dizer assim, né? Os querubins saindo do caminho. Mas não há figura da espada saindo da frente da árvore. É ali que entra o arrependimento. Nós podemos dizer, o arrependimento está relacionado à figura da árvore, da espada que guarda o caminho para a árvore. Enquanto a chegada do reino está conectado com os querubins, que guardam do mesmo modo o caminho para a árvore, só que o caminho para a entrada no jardim, no reino. Os querubins já saíram. Nós precisamos agora enfrentar essa espada flamejante. Nós precisamos enfrentar essas chamas, esse fogo da espada flamejante, dessa espada inflamada, como nós lemos no texto, em Gênesis 3:24. Essa espada inflamada, essa espada com fogo, nós precisamos justamente enfrentar esse fogo para chegarmos na árvore. E o fogo lembra justamente a transformação. É exatamente ali que está a transformação. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, nós podemos ler: Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aquela árvore que estava no jardim, aqui está na cidade, na Jerusalém Celeste. A figura é a mesma, é apenas uma metáfora diferente, mas a figura em si é a mesma, é o reino de Deus, onde a presença de Deus está ali constante. Para entrarmos no reino, para entrarmos na cidade pelas portas, para entrarmos no jardim, nós precisamos de uma transformação. E aqui ele fala, para ter direito à árvore da vida, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. Cristo veio trazer uma compreensão aprofundada, plena, completa dos mandamentos de Deus. São eles que nós precisamos guardar o tempo todo. Isso significa que o arrependimento que leva à transformação, ou seja, eles acontecem juntos. Está conectado esse arrependimento a guardar os mandamentos. O arrependimento está conectado a uma vida sem pecados. Isso é santidade. Isso representa uma mudança de vida. Pedro vem falar, citando Levítico, em vários versículos do livro de Levítico, nós podemos ler: sejam santos porque eu sou santo. E Pedro vem citar isso, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então nós precisamos ser santos como Deus é. Isso representa uma mudança de vida, todo modo de viver, uma mudança, uma transformação. É passar pelo fogo. É ser batizado no fogo. Uma mudança nos pensamentos, nos hábitos, nas palavras. Então é uma transformação na vida ao mesmo tempo em que nós aprendemos a obedecer aos mandamentos de Deus. Isso é transformação. Uma transformação que fala para nós sairmos da vida em que nós estamos e buscarmos os caminhos do Senhor. Buscarmos o caminho. Cristo é o caminho. Mas Cristo é a palavra encarnada. Então a palavra é o caminho, a palavra de Deus.
E para termos acesso à árvore da vida, nós precisamos cumprir a palavra de Deus. A palavra traduz a vontade do Senhor, a vontade do Senhor que está expressa nos mandamentos dele. Faz tudo parte de um mesmo contexto. A palavra de Deus é que penetra juntas e medulas e vai até a divisão de alma e espírito. E assim ela restaura a imagem e semelhança em todos nós. E essa restauração permite com que, novamente, a imagem e semelhança de Deus em nós se manifeste, porque hoje ela está um pouco apagada. Nós precisamos cumprir os mandamentos não porque são artigos de lei, não porque são os versículos da Torá. Não, tem aqui o versículo da Torá, você precisa cumprir. Não. Nós precisamos cumprir os mandamentos porque antes de qualquer coisa, eles são a expressão da vontade de Deus para todos nós. Cristo falou sobre essa transformação. Ele não apenas veio dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele também falou, em João capítulo 3, ele estava justamente conversando com um príncipe fariseu. Ele respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Cristo está dizendo é justamente o seguinte, nascer de novo é arrepender-se, é transformar-se em toda a maneira de viver, é converter-se dos maus caminhos, é ter uma vida santa, sem pecados. Isso é nascer de novo. E esse novo nascimento vai trazer a imagem e semelhança de volta para nós. Aliás, nós não perdemos, nós vamos ter o corpo glorioso, ou seja, a glória do Senhor é que vai retornar. Esse é o ponto fundamental. E aqui nesse estudo, o que eu digo para você é o seguinte: não se iluda. Somente assim o ser humano poderá entrar no reino de Deus. Não tem outro jeito. Você tem que fazer a sua parte. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus esteja com você em todos os momentos. Uma ótima semana. Shalom.